No nosso vídeo anterior, nós vimos um conjunto de fatores que no existencialismo é chamado de situação. São os fatores que não somos nós que escolhemos. São os fatores que não estão diretamente ao alcance das nossas ações. Não sou eu que escolho onde eu nasci, em que cidade eu nasci, em que família eu nasci, que classe social eu nasci. Não sou eu que escolho a língua que eu aprendi a falar. Não sou eu que escolho ter nascido mulher. Não sou eu, afinal de contas, né? Lembrando a Simone, não se nasce mulher, torna-se, mas não fui eu que escolhi nascer em um corpo que foi designado como mulher. Eu não escolhi muito do meu corpo, da minha aparência, da minha cor da pele. Eu não escolhi muito das minhas condições sociais. Eu não escolhi estar em 2020 em uma pandemia, com um vírus circulando. Eu não escolhi. Eu não escolhi morar num país tão desigual, eu não escolhi as desigualdades do meu país, eu não escolhi a injustiça que nós vemos nas notícias todos os dias, eu não escolhi. E aí, nós vimos no vídeo passado que o existencialismo não ignora que há muitas coisas que não escolhemos. Não é porque o existencialismo pensa sobre as nossas escolhas e compreende quem somos a partir de nossas escolhas que ignora que há tanto e não somos nós que escolhemos. É a partir daí que nós vamos falar nesse vídeo de agora sobre essa questão. Somos livres porque há tantos obstáculos para a nossa liberdade. Né? Lembrando que é muito frequente aquela concepção da liberdade como tudo posso. Né? Mas se somos livres, por que tantos obstáculos? Justamente porque a liberdade do existencialismo não é a liberdade do tudo posso. A liberdade do existencialismo é a liberdade de agir de acordo com o que nós queremos, de acordo com o que nós acreditamos. Eu posso agir de acordo com o que eu quero e ainda assim não conseguir o que eu quero. Eu posso agir de acordo com o que eu acredito e ainda assim não conseguir que as coisas aconteçam de acordo com o que eu acredito. A liberdade do existencialismo não é a liberdade de conseguir. A liberdade do existencialismo está no campo da ação. E é justamente porque nós agimos de acordo com o que escolhemos, nós agimos de acordo com o que escolhemos fazer, escolhemos acreditar, escolhemos manifestar nas nossas ações o que queremos e acreditamos, justamente porque liberdade é ação, né? A liberdade é indissociável de como nós agimos, que os obstáculos surgem. Como assim, Marcela? Você está dizendo que a liberdade causa os obstáculos? Sim. Para a compreensão existencialista, a liberdade causa os obstáculos. Na verdade, gente, sem liberdade não haveria obstáculos. Como assim, Marcela? Sem liberdade não haveria obstáculos? Sim, porque o que torna uma determinada coisa um obstáculo não é uma característica, não é uma característica da coisa, e sim o fato dessa característica dessa coisa ser um obstáculo diante do como eu escolho agir. Vou voltar. Não é uma coisa, tal como a coisa é, que é um obstáculo. A coisa é só a coisa. O que torna a coisa um obstáculo é o fato de ela atrapalhar o que eu escolho para agir. Espera, tá confuso, Marcela, você não está explicando direito. Vamos ver, então, né, um obstáculo para minha explicação é que eu tenho essa escolha de explicar.
né? O fato do que eu estou explicando ser difícil só se torna um obstáculo porque eu tenho esse projeto, porque eu tenho essa escolha, que é explicar a relação entre obstáculo e liberdade. Vamos ler a metáfora que o próprio Sartre cria. Determinado rochedo que demonstra profunda resistência se eu pretendo removê-lo, terá, ao contrário, preciosa ajuda se quero escalá-lo para contemplar a paisagem. Olha só, o que é a coisa? A coisa é o rochedo. O rochedo em si não é um obstáculo. O rochedo só vai ser um obstáculo se o meu projeto é remover o rochedo. Tento remover o rochedo e o rochedo é pesado, eu não consigo tirar o rochedo do meu caminho. Então, o rochedo é um obstáculo. Mas o rochedo é um obstáculo em si? Não. Ele se torna um obstáculo pela minha escolha de tentar removê-lo. Se a minha escolha for outra, se a minha escolha for contemplar a paisagem, aí o rochedo não é um obstáculo. O rochedo é um auxílio. Tá dando para entender? A gente olha, né, bem Carlos Drummond de Andrade. Havia uma pedra no meio do caminho. A gente olha para a pedra no meio do caminho e fala, um obstáculo. Mas, na verdade, a pedra é só a pedra. A pedra não é um obstáculo. O que torna a pedra um obstáculo é o caminho que eu escolho seguir. Ou seja, é o fato de termos escolhas, é o fato de termos projetos, é o fato de termos liberdade que transformam determinadas coisas em obstáculo. O que faz com que uma coisa tenha um sentido de obstáculo é a minha finalidade, que aquela coisa pode ser vista como algo que atrapalha. Não por ela ser como é, mas pela minha finalidade diante dela, ok? Então vamos ler de novo o que o Sartre falou. Determinado rochedo que demonstra profunda resistência se pretendo removê-lo, terá, ao contrário, preciosa ajuda se quero escalá-lo para contemplar a paisagem. Em si mesmo, se for sequer possível imaginar o que ele é em si mesmo, o rochedo é neutro. O rochedo não é um obstáculo. O rochedo é neutro. O que torna o rochedo um obstáculo é a minha escolha de removê-lo. É o meu plano de me removê-lo. É o meu projeto de removê-lo. Então, o que torna o rochedo um obstáculo é a minha liberdade. De sorte que as resistências que a liberdade desvela no existente, longe de constituir um perigo para ela, nada mais fazem do que permitir-lhe surgir como liberdade. As resistências à liberdade não são uma evidência de que a liberdade não existe. As resistências à liberdade são uma evidência da liberdade. Para que algo resista à liberdade, é preciso que a liberdade exista. Vou repetir. Para que algo resista à liberdade, é preciso que a liberdade exista. Certo? Então, a gente já pode responder essa questão. Que quando nós estamos diante dos obstáculos, das adversidades numa história vivida, isso não é uma evidência de que aquela existência não há liberdade. Na verdade, é justamente porque nós somos livres, e por sermos livres, sempre estamos escolhendo, sempre há escolhas que, de acordo com as minhas escolhas, de acordo com os meus projetos, determinados fatores se tornam resistência, determinadas coisas se tornam obstáculo. Não é no fator que está a resistência, não é na coisa que está o obstáculo. O fator é só o fator, a coisa é só a coisa. O que torna o fator uma resistência, o que torna a coisa um obstáculo é o fato de eu ser livre e a minha relação com esse fator, a minha relação com esse obstáculo, a partir das minhas escolhas, a partir da minha liberdade, ok?
Então, quando nós vemos as dificuldades enfrentadas, nós não estamos diante de evidências de que a liberdade não existe, mas sim estamos vendo uma manifestação que aquela coisa se tornou um obstáculo, aquele fator se tornou uma resistência. Por quê? Porque há liberdade.